pontualmente aqui. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a Conhecer Concurso. Estamos aqui com uma aula gravada. Hoje é uma aula mais contraída, uma aula de planejamento e organização do nosso curso. O nosso curso que inicia hoje é o curso focado aí para inspetores de Guarujá. Então, sejam todos bem-vindos. Como eu já disse, né, desligue a câmera e também desligue o seu microfone. Na medida do possível, quando você for aí tendo alguma dúvida, levanta a mãozinha, a gente vai conversando, mas primeiro a gente vai dar aqui algumas orientações principais, umas orientações gerais, para que você possa se dar bem no nosso curso. Bom, então, nós fizemos uma live aqui explicando sobre o edital, você já deve ter conversado, já deve ter assistido, verificado como que funciona a função de inspetor lá no Guarujá, e agora nós vamos começar o nosso curso. Então, eu vou projetar aqui para você, e se você, por um acaso, não conseguir ver alguma coisa, você me avisa aqui, tá? Para a gente para não ter prejuízo aqui no processo. Então, nós estamos projetando aqui para você. Você agora vai me ver aqui, muito bem, a tela. E nós vamos começar com o nosso planejamento aqui de estudos. Você recebeu, se você fez o curso, você recebeu um link lá no seu e-mail, né? Neste link está assim, agenda de estudos, então a gente começa, olha, dia 23 é hoje, deve estar muito pequeno aí para você, deixa eu tentar aumentar um pouco mais aqui. Ok, acho que melhorou um pouco. Espera um pouquinho. Olha, observando aqui, nós temos, então, no dia 23/2, segunda-feira, nós temos a nossa aula, atividade de hoje, 24, 25, 26, 27, 28, enfim. A gente tem todos esses dias, se eu não me engano, tem 84, se eu não me engano, dias, 84, 86, alguma coisa assim. Então, nós temos um bom período para estudo, né? Conforme já falou lá, que o conteúdo é um conteúdo mais tranquilo, então você consegue estudar pouco a pouco. Então, ponha uma coisa na sua cabeça, a rotina, ela é importante. Cursos em EAD vai depender muito de você. Bom, primeiro, deixa eu tirar essa coisa, desmistificar algumas coisas. O curso não vai te aprovar, tá? Não vai te aprovar. O curso não vai te aprovar. Ah, eu comprei o curso para aprovar. Não. Se você não focar, se você não estudar, você não vai passar. Então, a primeira coisa que você tem que entender é que curso não é milagre. O curso, ele vai te dar orientações, vai te facilitar, vai te deixar o material todo ali prontinho, muito mais tranquilo do que você ir atrás do material, correr atrás das informações. O curso te ajuda nisso. O meu curso e o curso de qualquer outra pessoa, ele vai te ajudar em alguns itens. Então, isso você precisa entender. O curso não vai te fazer milagre. Ah, o curso aprova? Tem muitas pessoas que perguntam assim, quantas pessoas aprovam no seu curso? Aprova um bocado, mas e aí? Ela estudou, não estudou, aquela que não aprovou? Então, é difícil de mensurar essas questões. Tá claro isso, então? O curso, ele não é milagre, ele não vai te aprovar se você, por exemplo, assistir a aula uma vez na semana, ou se você não entrar na plataforma, ou se você não fizer os exercícios, ou seja, não vai fazer milagre. Eu acredito que você entenda isso com clareza, né? Então, nós temos aqui, olha, eu tenho aqui até as datas, ó, nós temos aqui, ó, 83 dias para a nossa prova. Então, dá tempo de estudar isso, contando sábado e domingo, tá? Então, nós vamos aqui ver, eu fiz uma proposta, é uma proposta. Tudo isso depende do seu tempo, depende da sua disponibilidade aí
espaço, depende de muitas outras questões. Tem gente que, por exemplo, está num período de férias e vai estudar 8 horas por dia, top de linha, né? Muito bom. E não vão com milagres, hein, gente? Tem pessoas aí fazendo, milagre, estudar 5 minutinhos. Não existe isso, gente. Não existe milagre. Você sabe como que é estudar. Você já estudou, né? Você sabe como que é estudar. Aí você precisa também achar o como você estuda. Eu, por exemplo, gosto de estudar escrevendo, anotando, rabiscando, aí volto lá depois, naquele assunto, vejo aquele rabisco, mas eu tenho que ver mais de uma vez, não dá para ver só uma vez. Então, você precisa entender como que é a sua metodologia de estudos, tá? Veja isso. Então, nós vamos aqui traçar para vocês uma proposta. E dentro dessa proposta, olha, começamos hoje aqui, ó. Segunda-feira, apresentação da proposta de estudos e da plataforma de estudos. Amanhã, nós já vamos ter uma aula gravada de gramática. Professor, já vi um monte de coisa lá. Sim, tem um monte de coisa lá, mas um monte de coisa a gente vai tirar também, tá? Então, peço para que você tenha paciência. E aí, nós vamos pegar o edital e focar no edital. Vamos dar uma olhada no edital? Ó, o edital, ele fala assim, ó. Português, por exemplo. Ele fala lá, leitura e interpretação de texto. Nós aqui consideramos que a leitura e a interpretação de texto, ela é muito importante e nós vamos ter, até acrescentamos mais, aumentamos aí os nossos estudos, você nem sabe disso, nós vamos informar isso para você, porque quando você tem a capacidade de leitura e de interpretação de texto, você vai conseguir responder muitas outras questões, inclusive de matemática. Então, é importante a gente manter essa ideia de que interpretar o texto, ele vai te ajudar em matemática, vai te ajudar nos específicos, vai te ajudar na própria gramática, tá certo? Então, nós vamos ter um plus, aulas a mais de leitura e interpretação de texto. Então, eu vou apresentar aqui para vocês. Voltando aqui, ó. Proposta de trabalho. Então, na segunda-feira, nós vamos ter aqui aula de gramática, não hoje, né, mas nas próximas segundas, ao vivo, tá? Nós vamos ter, nessa segunda manhã, desculpa, na terça manhã, nós vamos ter uma aula de gramática gravada, tá? Aí, na quarta, nós vamos ter uma aula ao vivo de conhecimentos específicos de inspetor. Então, professor, mas por que você vai ter aula gravada e tem ao vivo? É só complemento, porque o que o professor André está lá com as aulas gravadas, nós vamos ter outro professor falando na aula ao vivo. E essa outra aula ao vivo, elas estarão aí disponíveis os dois assuntos. Às vezes você se identifica com um professor, às vezes você se identifica com outro. Então é interessante ter esse conteúdo diferenciado, um outro olhar, ok? Então, nós vamos ter aula de gramática gravada amanhã. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou falar assim, ó, pessoal, tem aqui, lá no grupo de recados, né? A aula de gramática de hoje vou chutar aqui, é crase, por exemplo. Aqui não dá para escrever, que está somente... deixa eu alterar aqui. É crase. Aí eu vou anotar aqui o conteúdo crase. Mas você vai ter mais conteúdos lá e você vai escolher o teu ritmo de estudos. Se você quiser acompanhar as nossas aulas, ótimo. Então, na quarta-feira, nós vamos ter uma aula ao vivo de conhecimentos específicos. E eu quero apresentar para você aqui os temas dos conhecimentos específicos. Apesar de ser o que mais exige no concurso, não é também esse bicho de 7 cabeças. Vamos ver isso? Olha lá. Então, aqui, deixa eu ver se eu encontro aqui, específicos. Aqui, específicos. Então, específicos, ele vai falar assim, deixa eu aumentar um pouquinho aqui para você enxergar.
Noções básicas sobre o funcionamento da rotina da escola. Organização dos espaços da escola. Regras de convivência no ambiente escolar. Então, esses conteúdos aqui são conteúdos até que tranquilos. E aí eu vou mostrar para vocês aqui a nossa apostila. Professor, eu comprei o curso, eu preciso comprar a apostila? Não necessariamente, mas eu vou aqui essa é a segunda apostila. Até falei que era a primeira, mas a gente vendeu a apostila de atendentes de agente de comunicação lá de Santos. Então, essa aqui é uma segunda apostila nossa, porque a gente fazia só o curso, mas as pessoas pediam muito para vender a apostila, e a gente vai apresentar aqui a nossa apostila finalizada de específicos. Mas deixa eu deixar claro uma coisa aqui. Nós temos outras três, né? Outras duas, que é matemática e português. Nós íamos colocar tudo junto, mas a gente olhou aqui, observou, vai ficar muitas páginas. Se você resolver encadernar, vai ficar aquela coisa muito grande. Então, a gente vai dividir realmente em três apostilas separadinhas. O que é português, o que é matemática, o que é específicos, tá? Português e matemática, nós não conseguimos terminar, tá? Eu vou explicar por que não conseguimos mesmo. E como a gente está muito preocupado com a parte específica, nós terminamos primeiro a parte específica. Então, aqui, ó, eu quero apresentar para você a apostila. Então, aqui tem a apresentação do professor, tem sobre o concurso que vai cair, o tema que vai cair. Olha lá, o papel do inspetor na rotina escolar. Olha que legal, ó. Vem um texto legal para você fazer a leitura, você vai fazer a leitura desse texto. Ó, aí vai ter lá, zelar pela disciplina. Olha que é texto, gente, é importante você ler isso. Se você comprar apostilas por aí, são resumos do resumo do resumo, e não tem um conteúdo, tá? Garantia segurança. Fala que eu te escuto. Alguém quer falar? Muito bem, desliga então o seu microfone. Orientar os estudantes, desliga o microfone, por favor, senão vai atrapalhar aqui. Ó, comunicar ocorrências à equipe. Gente, até esse detalhe, como que eu faço a comunicação das ocorrências para a equipe? Aí, legal, apoiar os professores e a coordenação. Ó, aí tem quadro de resumo, gente. Olha, conceito, proteção integral, definição. O que é proteção integral? Qual a fundamentação legal? Professor, mas no edital não está dizendo nada de legislação. Claro que não está dizendo, gente, mas é o conteúdo que não está dizendo, por exemplo, sobre a rotina, mas você que é inspetor e não conhecer o ECA, vai dar problema. Então, tem que ter o ECA, tem que ter sobre regimento, tem que ter sobre... O que é regimento, professor? Regimento escolar. Nós vamos explicar isso em aula, tá? Nas aulas a gente vai explicar o que é regimento. Então, este conteúdo todo aqui, teremos slides explicando esse material, tá? Professor, mas eu preciso de... Olha aqui, gente, mapa mental, com a ajuda da IA, nós conseguimos fazer mapas mentais muito legais, gente, ó. Mapas mentais, bem interessante, palavras-chave, isso é muito importante. E agora, uma outra coisa que é um segredo aí de concurso é estudar através de questões. Então, você vai fazer a leitura, vai fazer as questões, ó, aqui nós temos deste conteúdo, estas questões, né? Do primeiro conteúdo lá, essas questões. Aí, blá, 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 20 questões. Aí tem um gabarito para você acompanhar, tem mais conteúdo, postura ética do professor, do inspetor, quadro de resumo. Olha aqui, gente, que material, por R$ 25 esse material, hein? Tá muito bom. Respeito, tal, 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 vamos lá. Mais quadro de resumo, responsabilidade, sigilo profissional. Se você for comprar ah, essas apostilas que estão na banca, que estão, sim, com todo o conteúdo mais barato do que a minha, estão mesmo, mas não estão com esse conteúdo que está aqui, eu tenho certeza. Isso eu garanto. Muito bem. Ó, mais questões sobre aquele conteúdo que foi. E aí, olha que coisa bacana aqui, gente, ó.
Vocês estão vendo aí, né? Ó, olha que coisa bacana. Gabarito, um resumo, olha que coisa legal. Aí tem aqui o QR Code da Constituição, eu explico por que que é importante estudar a Constituição. Aí tem um QR Code do resumo da Constituição, você pode entrar lá. Olha lá, capítulo 2. Então, provavelmente, aqui vai ser a aula 1, é aquele conteúdo todo que nós falamos aqui. A aula 2 vai ser a organização dos espaços da escola, né? Provavelmente, né? Aí vai, ó, mapa mental, questões. Aí o resumo, ó, regras de convivência, texto, regimento escolar, ECA, então vai ter aula de ECA, vai ter aula da Lei Lucas, ó. Aí aqui tem o ECA, questões sobre este tema. Estudar por questões é muito importante, né? O resumo, disciplina e comportamento, tudo isso está ligado aos conteúdos que estão sendo pedidos lá no nosso edital. Não pode fugir do edital, gente, não pode fugir, tá? Formas adequadas de comunicação com o aluno e com a direção, né? É importante ter essa comunicação com a comunidade também, né? Então, aqui é um manual de como ser um inspetor, né? Noções de mediação de conflito, manual de ser como ser um inspetor. Então, a ideia do diálogo, como evitar a agressividade, tudo aí tem um mapa mental, mais questões, ó. Só aqui já está em 99, 100 questões. Eu acho que tem 150, 160 questões, eu acho. Resumos, prevenção em situação de risco. Nós vamos ver a Lei Lucas, que é a única lei clara que está dizendo lá no nosso edital, tá? É a única lei clara que está dizendo no edital. Então, muito bem, aí tem um resumo, segurança, integridade física, agora que sim, que eu acho que é a Lei Lucas, né? Muito bem. Acho que é a última, desculpa, não é agora ainda não. Respeita as diferenças, perigo, muito bem. Eu faço questão de eu explicar isso aqui para que vocês entendam que parece que é pouca coisa, mas olha, não é, é muito conteúdo, né? Ó, agora, primeiros socorros. Lá na plataforma já tem algum conteúdo, mas não tem tudo, não tem tudo, porque a gente vai ter essas aulas ao vivo. E aí, essa aula ao vivo vai ter o material PDF lá, e nós vamos ter o. Não é esse conteúdo todo que você vai ter nas aulas, vai ter o material em PDF resumido, tá? Professor, então eu acho que vale a pena, porque tem tantas questões aqui, eu vou comprar a apostila. Não quero português, não quero matemática. Se você não quer português e matemática, tudo bem, eu entendo, mas eu recomendo mesmo. Compre essa de específicos. R$ 25, dá para você ter aí um bom exemplo de estudos. Ó, tem exemplos de provas, tá, anteriores, do IBAN mesmo, de Cubatão, do Arraial do Cabo, enfim. Então, essa é a nossa apostila. Apresentei a apostila, vou fechar aqui. Então, estes conteúdos todos, ó, que está no edital, nós colocamos isso lá no nosso. Ó, você vê que a gente segue exatamente o que está. Mudamos um título ou outro, mas a gente segue exatamente o que está no edital. O conteúdo todo que está aqui estará lá, ok? Muito bem. Então, específico. Como que vai funcionar as aulas de específicos, professor? Tem algumas coisas que já estarão lá gravadas, mas eu quero que vocês entendam o seguinte: o coração do nosso curso vai ser em março. Março é o coração do nosso curso. Aí, abril, vamos ter muitas aulas gravadas. As aulas já estarão lá. Eu quero adiantar, quero correr, não importa. As aulas ao vivo vão ser em março, algumas aulas ao vivo, tá? Pessoal, não dá para ter todas as aulas ao vivo, porque não paga. Você fez a análise do valor do nosso curso? Não existe curso desse valor, tá? A minha ideia, é claro, é ganhar na quantidade, tá? Então, quanto mais aluno a gente tiver, vamos ganhar um pouco mais. Mas o curso está muito barato. Você pegar um módulo de específico, pagar R$ 50 e dividir em 3 vezes, que curso é esse que existe, gente? Tá? Então, por favor. Por isso,
Não seja desonesto nem desonesta de vou dar senha para o meu colega, vou imprimir aqui pegar aqui a apostila e entregar para alguém, vou fazer isso, fazer aquilo. Então, assim, em primeiro lugar, o universo, ele traz aqui conosco, traz para nós todas as coisas boas, né? Então, se você faz coisa boa, você vai ter coisas boas. Ah, eu quero ter uma vantagem, eu quero ganhar alguma coisa a mais, eu quero ter aqui um plus. Cuidado, que o universo ele vai falar assim, opa, esse aqui não merece. Ou merece, mas, sei lá, não vai ser 100%. Então, tome cuidado, porque até nisso a gente... Bom, eu creio muito, né, que quem planta aqui, colhe aqui. Então, assim, cuidado nessa questão de divisão, de partilha de material, essas coisas. Professor, eu quero muito ajudar alguém, quero muito que alguém faça um curso. Vem cá, conversa com a gente, divide mais vezes, porque não é possível que uma pessoa, né, que esteja aí com saúde plena não consiga pagar, por exemplo, em um módulo 3 vezes de R$ 50. 3 vezes dividido. Estou falando no módulo só. Pega R$ 50, divide por 3, é esse valorzinho que ela vai ter. Então, por favor, né? Olha lá, então, no dia 25, nós vamos ter aqui a aula ao vivo. Nós vamos começar falando sobre algumas... E aí, nós vamos ter, por exemplo, a Constituição, o ECA, só um pouquinho que eu saí aqui, só um pouquinho. A Constituição, o ECA. Nós vamos ter outras aulas gravadas. Professor, mas a aula já está lá, é alguma novidade? Não, lembra que eu falei aqui, ó, eu vou colocar aqui o assunto, ó, assistam essa aula, mas você pode assistir qualquer outra. Ó, tem essa aula aqui, que tal você assistir essa aula? É uma sugestão, tá? Quando estiver escrito aula gravada, é uma sugestão. Você pode assistir qualquer aula, ok? Por que eu vou dar essa sugestão? Como algo, como acompanhamento de estudos, tá? Porque, assim, cuidado, e agora presta atenção no que eu vou falar. Talvez você vai se iludir, e a AD tem muito disso, né? E você se enganar. Cuidado, não se engane. Porque é o que a gente faz, né? Nós mesmos nos sabotamos. Gente, eu estou com dificuldade de falar, eu tive aí um problema de saúde, e eu já sempre falei, gaguejava um pouco, mas esse problema de saúde está me deixando mais dificuldade ainda de falar. Então, às vezes eu tenho que falar, eu sou acelerado, mas tenho que falar um pouco mais devagar, porque a palavra não quer sair. Então, peço para vocês um pouco de paciência. Então, vamos prestar atenção aqui. Se nós não tomarmos esse cuidado, nós vamos mentir para nós mesmos. O que é mentir para nós? Fingir que estudou, fingir que olhou lá. Gente, você pagou, mas não é pelo pagar, porque, como eu falei, é muito pouco, né? Então, não é pelo pagar, pelo se enganar, né? A gente não pode se enganar, né? A mesma coisa que a gente faz, eu acho que você já fez isso, vá lá, vou fazer a atividade física, blá, 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 paga um mês de academia, não vai nem um dia, né? Ou vai um dia, 2 dias e para. Eu já fiz isso algumas vezes, não foi uma vez só não, algumas vezes. Então, não adianta você pagar aqui e não estudar. Outra coisa, a minha razão, e a razão dos nossos professores aqui, com certeza, a minha razão de existir aqui neste curso é você ser aprovado. Não faz sentido eu querer que você reprove. Aí você vai falar assim, mas é porque ele quer o curso novamente. Não, porque não se vende. Não vem aqui falar que você fez 10 mil cursos comigo e não passou em nenhum. Isso, para mim, é horrível, né? Está me queimando, né? Esse aqui é o 20º curso que eu estou fazendo com o professor, mas passou em algum? Não. Aí tu está me queimando. Não. Fez, mas passou? Passei. Então tá legal. Melhorei. Tô indo um pouquinho mais. Então é isso que nós queremos, tá bom? Então, não se engane, gente, ok? Então, a rotina ela é muito importante, professor, mas eu não tenho esse tempo todo. Então, você vai criar uma rotina. Quantas horas são de aula? Nós vamos mostrar para você. Tem aulas e assuntos que são 20 minutos.
É muito rápido. Mas tem aulas e assuntos que são, por exemplo, 2 horas de aula. Então, a gente estuda aqui por temas, tá? E não hora... ao vivo, geralmente, a gente delimita, né? Ao vivo, a gente fala assim, ó, a gente vai começar às 20 e terminar às 22. Mas, às vezes, a gente acaba um pouco mais cedo, ou, às vezes, a gente extrapola 5 a 10 minutinhos um pouco a mais. Então, a gente tem que entender assim, desta aula ao vivo, vamos supor que eu falei 3 assuntos. Eu aqui vou retalhar o vídeo, vou dividir esse vídeo e separar por temas, para na hora de você estudar, ficar mais claro. Naquela aula só, o professor trabalhou 3 assuntos. Eu vou separar esses vídeos em 3 temas, e aí você vai separar o tema, assunto, tema material e vídeo, tá? Professor, então, eu preciso comprar a apostila? Não precisa, se você comprou o curso, tá? Porque o material estará lá, mas não o material da apostila, tá? Você percebeu que a apostila é mais densa, com mais texto? O slide não vai ter isso, o slide é lembrete, é itens, né? O slide é itens, não dá para ser textos compridos, tá? Então, é claro que se eu fizer algum tipo de recomendação, eu recomendo que você compre o de específicos, porque nem tem, tá? Não tem por aí apostilas com esses temas, não tem, tá? E se tem tudo pronto da internet. Aí eu vou dizer uma outra questão também que para te aliviar o coração. Português tem um monte de coisa na internet, né? Coloca no Google aí, apostila de português, apostila de matemática, tem um monte de coisa. Então, essa apostila de português e matemática, você até encontra um monte de coisa gratuitamente, né? Então, o foco aqui, e lembrar que vale 15, gente, desculpa, mas eu falo mesmo, viu? A ideia aqui é a gente organizar, hoje é o dia de apresentar a proposta e deixar você aqui claro nas ideias, tá? Lembrando que as questões de inspetor, as de conhecimentos específicos, elas são 15 não, 30 pontos, né? E outras questões são apenas, né, português é 10 e matemática é 5. Então, assim, não dá para você falar assim, eu vou estudar só português e matemática. Tem que focar nos específicos. Então, quer comprar alguma coisa, compra a apostila dos específicos. E aí, de antemão, vou dizer que talvez a gente atrase na entrega da apostila de gramática e da apostila de matemática, porque realmente eu não consegui terminar. Mas a gente vai tentar terminar. Vamos tentar cumprir o prazo, mas eu confesso para vocês que faltam 2 dias, eu acho que nós não vamos conseguir. Mas eu vou mostrar aqui para vocês as coisas. Olha lá, aí nós vamos ter aula de matemática gravada. Ok. 2 dias aqui, então aqui vai ter provavelmente aula de ECA ou aula de Constituição. Aqui no dia 27 vai ter aula de matemática, ok? Gravada. E nós vamos começar a matemática lá da adição, gente. Adição, subtração, bem do comecinho. O nosso professor de matemática aqui das aulas gravadas, ele é top, ele é lá do Mato Grosso do Sul, ele é bem didático, vocês vão gostar bastante dele. Aí no sábado aqui a gente deu um descanso para você, domingo também. Aí no dia 3 de março, começamos as aulas ao vivo de português e interpretação de texto. Aí na terça-feira, aula de português de novo, gramática ao vivo também de novo. Na quarta-feira, aula de específicos de inspetor, ok? Na quinta-feira, aula gravada de específicos. Pode ser que isso mude alguma coisa, aconteça algum problema, a gente vai deixar a aula gravada lá, tá? Sexta-feira, aula gravada de matemática, ok? Deixa eu falar uma coisa aqui. No sábado, dia 7, nós vamos deixar 1h da tarde o simulado. O que é o simulado? Você vai entrar lá na plataforma para fazer uma prova, ok?
Uma prova, você vai ter um período... A princípio, a gente faz assim, meio... Professor, eu não posso, sábado eu trabalho. Professor, eu não posso, porque sábado eu vou levar meu filho no judô. Enfim, a gente deixa o sábado lá fechado, ó, é da 1 às, vamos supor, da 1 às 2 horas da tarde, você vai ter essa 1 hora para fazer essa prova. E a gente deixa naquele horário. Eu não posso. Depois a gente libera para fazer. Mas por que que é isso? A palavra se diz simulado. A gente quer simular. Vai dar tempo, ó, vai dar tempo de responder, não vai dar tempo, o professor vai bloquear aqui, então eu tenho que responder isso em 1 hora, eu tenho que correr. Isso é importante, você criar essa pressão. Já não é um simulado como a aula mesmo, como a atividade que vai ter como a tua prova, porque a tua prova é impressa, é outro esquema. Mas já cria um pouquinho um clima de prova, né? Então, a gente vai ter esses simulados. Então, todo sábado terá um simulado. Nem todos, assim, eu vou apresentar aqui para vocês. Vamos lá. Aí, segunda-feira, 9h10, aula ao vivo de português. Eu investi muito na aula de português, gente, porque são 10 questões, tá? Então, aula gravada de conhecimento específico, aula de matemática, simulado de matemática. Português, aula ao vivo aqui de conhecimentos específicos. O que será? Ah, aqui eu não entendi porque aqui eu deixei vazio essa quinta. Ainda não é quinta-feira santa. A quinta-feira santa eu acho que eu deixei. Mas aqui deve ficar, provavelmente, eu vou até copiar aqui. Deve ficar aqui os específicos também. Vamos lá. Já altera. E você já tem essa planilha aí, viu? Você não teve acesso? Você já tem. Você já tem porque você recebeu no e-mail quem está no curso, tá? Então, essa planilha aqui, ó, alterei aqui, você já alterou aí, tá? É bom que você vai acompanhando. Muito bem, aí, ó. Aí vai ter aula, vocês vão acompanhar aqui, ó. Simulado de matemática, aí vai ter um simulado de específicos, aula. Acabou, a gente vai ter só em março essas aulas de gramática e de português. Desculpa, de interpretação de texto. Passou de março aí, nós vamos ter só aula gravadas. Mas tem bastante aula, hein, gente? Conforme o combinado. Eu aqui não prometi aula ao vivo, tá? É um plus, é um a mais. Nós não prometemos aula ao vivo para ninguém. A gente tá oferecendo essa aula ao vivo. Mas essas aulas ao vivo eu não vou poder ficar na aula, professor, eu trabalho à noite. A aula aconteceu hoje, como essa atividade de hoje. O Google demora em torno de 1 a 2 horas para liberar esse vídeo. Aí, no dia seguinte, nós temos essas aulas gravadas lá na plataforma, tá? Aí, a gente pede o seguinte, eu trabalho durante o dia, minha equipe trabalha também, então talvez a gente não consiga colocar essa aula de hoje amanhã às 8 horas da manhã. Então, o que que eu peço? Eu sempre peço 24 horas. Então, ó, se a aula começou hoje às 7, até amanhã às 7, nós vamos ter essa aula disponível, tá? Sempre vem antes. Mas é para você não me cobrar, tá? Ó, professor, cadê a aula de ontem que não está aqui? Não, é 24 horas, tá? A aula de hoje aconteceu hoje, dia 23, amanhã, dia 24, nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo horário, nós vamos estar disponibilizando a aula gravada lá. Como eu disse, geralmente vem antes, às vezes no mesmo dia, que é 2 horas, acaba 10 horas, a gente dorme, não dorme, dorme bem tarde, né? Às vezes, meia-noite eu liberei lá e já deixei o vídeo lá, tá? Ok? Então, vamos lá. Aqui, lembrando que eu vou colocar do lado os assuntos para você poder direcionar, estudar um pouco, tá? Com base em quê, professor, esses assuntos? Com base no edital, gente, ó. Identificação de informações explícitas. Isso aqui é compreensão de texto, ó. Aqui, vamos destacar aqui. Aqui, isso aqui, por exemplo, é interpretação de texto. Aqui já é gramática, né? O uso
gramática, verbo, gramática. Então, a gente vai apresentando. Professor, mas é tão pouca coisa aqui, tem tantas aulas aqui. Ortografia oficial, gente, acentuação gráfica. A acentuação gráfica tem um monte de acentos, tem um monte de situações de pontuação, tem um monte de situações de ortografia. Então, cada atividade, a ortografia vai durar 2 ou 3 dias de aula, tá? Lembrando que eu falei aqui, uma aula às vezes dura 20 minutos, outras aulas às vezes duram muito mais do que isso, né? Espera um pouquinho que eu sair aqui de novo. Ok, então vocês entenderam aqui, ó, uso adequado de cognitivos, comunicações, isso aqui é interpretação, né? E algumas coisas que você fala, a interpretação aqui é a interpretação de texto. Então, vocês viram aqui que nós vamos ter, então, propostas de estudos, interpretação de texto, aula gravada, matemática. Aí, ó, vai ter assim, um simulado de português, um simulado de matemática, um simulado de específicos, todo sábado. Aí, num outro sábado, vai ter todos os módulos num só. Aí a gente vai fazer aquela prova, um pouquinho de questões de português, um pouquinho de questões de matemática, um pouquinho de questões numa prova só. Mas essas provas que a gente faz separado, o conteúdo vai ser separado também, tá bom? Ok? Simulado é muito bom para vocês entenderem. Aí, nós vamos ter mais ou menos, começou aqui, a gente está propondo uma outra atividade como essa que eu estou fazendo agora aqui, lá de encerramento do curso, que vai ser dia 11 de maio. Professor, 11 de maio encerra as aulas lá que a gente vai dispor, mas você vai ter acesso a esse material até um mês depois da prova, ok? Então, até dia 16 de junho, você vai ter acesso a esse conteúdo, tá? Você vai ter acesso. Depois encerra, não é vitalício, né, gente? Não dá para cobrar isso que a gente cobrou e ter um acesso vitalício, não é. É um mês a mais. E aí, no dia 20, nós vamos ter um bate-papo. E aí, como é que foi? Tá tudo certo aqui? A ideia é que a gente, naqueles grupos, tem um grupo aberto, que é o grupo geralzão. A gente troque material para todo mundo, para quem fez curso, para quem não fez, não importa. E nós vamos ter um grupo de recados. Este grupo de recados é um grupo interno que você não vai mandar mensagem. É o professor aqui que vai mandar. Eu vou mandar lá, pessoal, olha, sei lá, caiu aqui um poste perto da minha casa e ficou sem internet, a gente teria aula ao vivo hoje. Não vamos ter, tá? Vamos gravar essa aula, vai acontecer alguma outra coisa. Acontece disso, tá? Acontece de ter os empecilhos da vida, né? Falta de internet, sei lá, doença, né? Mal-estar de alguém, um professor pode faltar porque ficou doente, enfim, das aulas ao vivo. Mas deixa eu explicar uma coisa. Não teve essas aulas ao vivo, vai ter uma aula gravada, ok? Combinado? Porque lembra que a gente combinou que não tínhamos pensado em aula ao vivo? Então, professor, aqui estava marcado uma aula ao vivo. Eu vou me virar nos 30, gravo a aula e disponibilizo para vocês lá, tá? Essa parte de conhecimentos específicos sou eu mesmo que vou dar, porque fui eu mesmo que preparei a apostila, então sou eu que vou dar essa parte. A parte de português vai ser o professor Bruno. Não é o professor André? Lembra que eu expliquei? O professor André tem aulas gravadas. O professor Bruno vai dar aula ao vivo, que ficará gravado, tá bom? E aí eu acho também muito importante você ter este outro olhar do professor, tá? Vamos falar aqui, e eu acho importante, independente de você que só comprou a apostila, gente, eu vou explicar para você, por exemplo, por que que eu não terminei a apostila aqui, ó. Porque ela está assim, gente, ó, o professor passou para mim a apostila, mas ela está crua. Eu tenho que fazer toda a diagramação, vocês estão olhando aqui, né? Vou fazer toda a diagramação, deixar ela mais bonitinha, como estava lá no nosso material, tá? Então, não dá para me entregar uma apostila desse jeito para você. Então, talvez eu não consiga entregar no dia. Mas na aula ao vivo, com certeza, o quanto antes a gente vai tentar fazer isso, tá? Essa entrega.
O professor também dividiu 2 apostilas. Ele dividiu lá de interpretação de texto e de gramática. Mas eu vou colocar lá num bloco só e vamos dividir lá bloco de interpretação de texto e o bloco de gramática, tá? Vai estar lá bem divididinho, ok? A de matemática está no impasse ainda, que está no mesmo jeito de português, tá? Ok, professor, eu entendi o planejamento, mas eu não, porque eu tenho outro planejamento, tem outro esquema. Eu trago como o calendário aqui, aí você vai fazer o teu esquema. Você vai anotar num caderno, anotar na planilha, você vai ter que dar um jeito aí para você se organizar e deixar. Pode falar, Marcelo, quer falar? Levantou a mão? É só para confirmar. Então, o conteúdo da apostila todo existe, só não está com a diagramação. Oi, deixa eu voltar aqui. Isso, conteúdo de português e de matemática existe. O de específico já está pronto, tá? Já entregamos. Para boa parte de quem fez inscrição até ontem. Nós entregamos, para quem entregou a parte de específico, já entregamos, ok? Quem comprou hoje não deu tempo de entregar ainda, certo? Então, professor, mas eu comprei as 3. Você recebeu pelo menos a parte de específicos. Professor, eu comprei hoje. Aí você não recebeu, não deu nem tempo de abrir o e-mail aqui, tá? Quem fez a compra hoje não recebeu. Um ou outro que recebeu, porque eu consegui mandar uns 2 ou 3 aqui. Mas a parte de português e matemática ainda não está pronta. Mas é questão de... Eu combinei dia 25. Faltam 2 dias, mas talvez eu atrase, de repente, uma das matérias mais um dia ou 2 dias, mas você já tem conteúdo para estudar. Essa é a minha ideia, tá? Ok? Por que eu acelerei na específica? Porque é a que cobra mais e já entreguei, né? Vou entregar de quem comprou hoje, para você não perder tempo. Português e matemática, a gente vai entregar, claro, vou tentar entregar no prazo, mas se não der, atrasar 1 dia, 2 dias, eu quero que você entenda e tenha paciência, tá? E eu não recomendo, escuta, não é porque eu não estou fazendo, não. Se for português e matemática, tudo bem, mas eu não recomendo você comprar os específicos de ninguém. Por quê? Compra. Compra você ver lá. Compra, você vai ver que não é igual a nossa que a gente apresentou aqui, tá bom? Isso eu te garanto, tá? Bom, vamos entrar agora na plataforma. Professor, como é que eu entro na plataforma? Vamos entrar? Ó, primeiro você vai entrar aqui no www.conhecerconcurso.com.br. Tem 2 possibilidades de você entrar. Ou você entra pelo celular, tablet, notebook, é claro que eu recomendo que você entre pelo computador, né? Professor, mas eu só tenho celular. Dá para estudar pelo celular? Dá. Mas você sabe que o celular, a tela é pequena, né? Então você vai ter que ter um esforço maior aqui. Eu vou explicar para você como você aumenta a velocidade do vídeo, como você vai assistir o vídeo, baixar o vídeo. Então, esta aula é de planejamento e organização, tá bom? É assim mesmo, vai demorar um pouco, tá? Aí se você entrar no celular, gente, olha aqui, se você entrar no celular, vai estar assim, ó. O celular é assim, ó. Ó, no celular, essa tela aqui, não olha, não vai fofocar minha vida no meu, olha, gente, fofoqueira. Tá olhando no meu WhatsApp. Ó, aqui, ó. Fofoqueiro. Ó, aqui, ó. E aqui é a tela do seu celular, vai ficar desse jeitinho, ok? Aqui é a tela do notebook, tá claro? TV, pode espelhar na TV? Espelha na TV sim, desse jeito, tá? Aí você vai colocar o seu e-mail e sua senha e você vai acessar.
Aí você vai entrar no seu curso. Você podia ter 3, 4, 5, 6 cursos aqui. Lembrando, ó, vamos lá ver de novo, ó, celular é desse jeito, você vai descer toda a vida, celular. Agora, computador vai ficar desse jeito, ok? Não foque neste calendário de planejamento aqui. Não veja isso. O calendário de planejamento, as nossas aulas são gravadas, gente. Então, esse calendário miou. Como está tudo pronto lá, não tem um calendário de aula ao vivo. O calendário é para aula ao vivo, tá? Então, o nosso calendário é aquela nossa planilha que nós temos, tá? Aquela planilha que eu mostrei para você. Acessar aulas. Vamos lá. Acessar aulas. Ó, a aula ao vivo, ela sempre vai estar aqui mais na frente. Professor, eu estou no celular. Ó, no celular, eu lembro que eu falei, descer toda a vida, ó. Vai descer, vai descer, vai descer. Você vai descendo, ó. As aulas são lá para baixo, ó. Vai descendo, tá? No computador, são várias telinhas, ó. Várias telas. Aqui, ela vem com o título da aula, tá? Ela vem com o título da aula. Então, você vai clicar no título da aula. Lembra que eu falei que tem, não é, quando é aula ao vivo, tá escrito assim, ó, aula ao vivo, organização de estudos, tá aqui. Mas por que que tem 3, professor? Porque se você só comprou matemática, eu deixei o link para quem só comprou matemática. Ó, aula ao vivo de matemática. Essa aula está sendo meio que comum para todo mundo, né? É uma aula de planejamento. Quem comprou só português, vai ter aqui, aula ao vivo, organização de planejamento, português. Quem comprou só específico, vai ter só essa planilha aqui, só essa janela, ok? Porque esta aula, excepcionalmente, ela está para todos os módulos, tá? Que é uma aula de organização. Mas amanhã, português, você vai entrar nessa aula aqui. Professor, mas amanhã não é ao vivo. Eu estou explicando exatamente isso. Quando for a aula ao vivo. Quando for a aula ao vivo, você vai acessar no dia da aula, no tema da aula, e vai estar escrito assim, ao vivo aqui, tá? Aí vai estar uma janelinha. Quem tiver no computador, deste lado, vermelho, escrito ao vivo. Aqui, ó, ao vivo. Professor, eu estou no celular. Celular, o que acontece? Baixa toda a vida. Baixou. Aula ao vivo. Vai clicar aqui. Professor, eu estou clicando aqui, não tem vídeo. Ó. Os vídeos dessa aula não estão disponíveis. Verificar os arquivos do lado, ao lado, ou links externos. E agora, não tá... quando a aula é ao vivo, gente, não tem vídeo, né? Por quê? Não aconteceu. Aqui vai aparecer o vídeo quando? Amanhã. Amanhã a aula vai estar aqui, o vídeo gravado. Deu para entender? Isso é importante, porque isso é uma dúvida que todo mundo tem. Professor, a aula está aqui, ó, não aparece nada. Vai aparecer, porque a aula é ao vivo, tá? Aí tem eu clico aqui. Geralmente, quando acaba a aula, assim, Carolina quer falar? Geralmente, quando acaba a aula, eu tiro esse link do ao vivo para não confundir a cabeça de vocês. Eu tiro esse título escrito aqui ao vivo e a gente só deixa o tema, entendeu? Aí, às vezes, a gente coloca assim, ao vivo, aula de português. Mas o que foi trabalhado? Aí a gente vai trocar esse título e nós vamos colocar o tema. O professor trabalhou pontuação, o professor trabalhou verbo, aí vai estar aqui verbo, o material, ó, tá vendo aqui arquivo? Aqui vai estar o arquivo em PDF da aula do dia. Vamos ver o exemplo? Deixa eu ver um exemplo aqui, ó. O uso dos porquês. Aqui não tem uso dos porquês, deixa eu ver. Crase. 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 Então você não vai se ligar na data,
Lembra que eu falei que o planejamento não vai se ligar na data, por quê? Porque a data é uma aula que já aconteceu, tá? Então, a data aqui pode estar em 2023, 2024, não importa a data. O conteúdo continua sendo o mesmo, tá? Aí tá aqui, aula crase. O professor tem esse material em PDF, ó. Material em PDF. Então, eu não vou comprar apostila, eu não quero. Tem esse material aqui. Eu preciso imprimir, ó, tem 32 páginas, tá? Preciso imprimir? Não. Você tem que começar a aprender a tentar mexer em PDF mesmo, gente, para economizar. Professor, mas eu só consigo imprimindo. Aí você tem que dar um jeito aí que você vai gastar bastante dinheiro, porque tem muita folha, tá? Aí, aqui, o professor disponibiliza o gabarito, ele vai trabalhar durante a aula, ó. Eu vou explicar para você aqui, por exemplo. Oi, fala. Uma dúvida. Eu não sei, eu acho que eu perdi a parte onde você fala que para comprar a apostila, eu não sei aonde que eu entro para comprar a Tá, apostila. eu já explico já. Então, relembrando aqui, eu vou explicar aqui, vou anotar, compra das apostilas aqui. Não vou esquecer isso. Até o final a gente conversa. Então, aqui tem, no meio da aula, o professor coloca questões no meio da aula. Então, no caso de português, aqui aparece assim um item aqui, questionário, não aparece nada. Caramba, o professor não vai dar nada, porque o professor trabalha as questões durante a aula e a pergunta está aqui neste material em PDF. E o gabarito está aqui neste material em PDF. Então, não tem aqui um questionário para ser resolvido, tá? Porque já está embutido dentro do material, ok? Algumas matérias, como a minha, por exemplo, que eu vou trabalhar, eu vou trazer questionários aqui. Aí você vai entrar para preencher aqui, tá? Aqui, gente, lembrando, vou repetir, vamos falar aqui, professor, tem um celular, vai descendo toda a vida, ó. Fica assim no celular, tá claro? Aumentando aqui. Ó, comunicação interna. Esse grupo do WhatsApp, você vai entrar, porque aqui só eu e a minha equipe vai falar com você. Hoje, faltou luz. Hoje, nós vamos ter aula de português do curso... aqui é para todos os cursos, tá? Do curso de auditor fiscal. Não tem esse curso, né? De curso de auditor fiscal. Se você faz o curso de auditor fiscal, você tem que ficar atento. Professor, mas por que é tão geral? Não tem tanto curso assim. E se a gente criar mais um curso de recado, 10 mil grupos de curso de recados, de grupos de recados, a gente vai ficar maluco. Então, assim, é um recado geral. Muitas vezes, vamos supor que eu tenha um curso que tenha o módulo de matemática. Eu estou tendo um curso lá que eu tenho um módulo de matemática, às vezes eu chamo você. Ei, quem é aqui do inspetor? Vocês querem participar de uma aula aqui? Ó, pode entrar lá, aula gratuita. Entra na aula de matemática, ao vivo. Aí, às vezes, a gente chama você para participar de aulas ao vivo. Essas aulas bônus que a gente chama, quando há, né? Por exemplo, não tem outros concursos, então eu não vou nem dar muita esperança. É convidado a entrar, mas aí não tem gravação, tá? Porque é o conteúdo de outra atividade, então não tem a gravação daquela aula para você. Tem a aula ao vivo, então é bom ficar esperto sempre, tá? Muito bem. Ó, grupo de comunicação interna. Você tem que entrar lá. Eu mandei para o seu e-mail, você que fez a inscrição, este link. Professor, eu posso mandar esse link para alguém? Não, não pode mandar, né? Porque esse aí é comunicação interna, é só para quem faz o curso. Professor, quando acabar o curso, eu vou embora? Se você quiser, por favor, pode sair depois quando acabar o curso. Mas eu não estou aqui pedindo, acabou o curso, sai, não. Mas não tem muita coisa diferente, porque são recados do curso, tá? Por quê? Os recados gerais, as propagandas, alguns materiais, a gente coloca naqueles grupos
que você já está, que é o grupão grandão de 800 pessoas, 500 pessoas, tá? Bom, aqui a plataforma eu já expliquei como funciona, ok? Expliquei como entra na aula ao vivo, tá? Vamos explicar novamente, ó. Cliquei aqui, aula ao vivo. Vou clicar, ó, aula ao vivo. Professor, eu estou no celular, eu já te falei. Vai descer toda a vida, aula ao vivo. Professor, eu vi aqui um negócio de avaliação. Eu posso avaliar? Ah, eu assisti essa aula e gostei muito. Eu vou dar 5 estrelas. Ah, eu vou dar 4. Eu vou dar 2. Eu vou dar uma estrela. Você avalia essa aula. É muito importante para nós. Então, faça com seriedade. Porque quando, por exemplo, você coloca lá uma estrela, geralmente a gente vai entrar em contato e falar assim: oi, tudo bem? Tudo bem, Adriana? Tudo bom? Você acabou de fazer uma avaliação, ou fez uma avaliação do professor de português, e o que aconteceu? Por que você não compreendeu isso? Não gostou por quê? Geralmente a gente vai fazer uma intervenção, tá? Então não vou mais colocar então. A gente precisa desse feedback, tá? E, às vezes, eu vou dar resposta de algumas situações. Um exemplo, a aula é gravada, né, gente? Aí o professor vai falar assim: ei, gente, eu postei lá no site isso, 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 isso. E não vai estar no site, porque a aula, o que aconteceu foi aquele momento. Então, você tem que entender que aquela aula gravada aconteceu ao vivo. Ou, às vezes, o professor vai falar assim: ô, gente, está chovendo agora, ele está falando daquele dia. Então, algumas coisas acontecem. Ou cortou o vídeo. Lembra que eu falei que corta o vídeo? Tem o mesmo assunto e os vídeos cortam. Na próxima aula eu vou falar sobre isso. Mas não teve a próxima aula. É por tema, tá bom? É estanque, ok? Às vezes também a aula vai tá assim, parte 1, tá vendo aqui, ó? E vai ter um outro quadradinho chamado assim, parte 2. O professor dividiu aquela aula em 2 momentos, tá? Às vezes acabou, passou do horário, ele continuou no outro dia, e aí a gente coloca, lembra que é por assunto? Tá falando sobre crase. Aí crase parte 1, crase parte 2. Vai estar aqui embaixo, tá? Bom, plataforma ok, aula ao vivo, cliquei na aula ao vivo. Vai aparecer essa tela aqui, que você entrou, né? Você sabe daqui. Olha aqui, eu vou aparecer aqui de novo, ó. Olha eu aqui de novo. Você sempre vai vir aqui, ó, desligar a câmera e desligar o microfone. Sempre. Mas, professor, não tem interação nenhuma, fica tão... Por quê? Porque isso atrapalha os dados, né, gente? Fora que, sem querer, as pessoas estão comendo, estão bebendo, estão vendo Big Brother, estão fazendo outras coisas, e aí isso tudo atrapalha e dispersa as pessoas. Aí você imagina, eu estou aqui, de boa, olhando por nada, falando com o meu companheiro, com a companheira, com o esposo, com a esposa, blá, 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 e esse vídeo está aparecendo lá na aula. Dispersa, né, gente? Dispersa, chama atenção, e isso não é legal. Então, desligar a câmera é sempre importante, tá? Aí você vai colocar aqui, pedir para participar. Mas antes de pedir para participar, você tem que olhar aqui, ó. Bem no cantinho direito superior, o teu e-mail. Tá no teu nome? Aí, se não tiver, você vai colocar na opção mudar de conta e colocar o teu e-mail aqui. Gente, a plataforma Google Meet é do Google, né? Então, a gente recomenda usar o Gmail, tá? O YouTube é do Google. A gente recomenda usar Gmail. Então, assim, o Gmail domina. Mas eu tenho Hotmail, eu tenho Yahoo, eu tenho... De preferência, utilizem o Gmail, se você tiver. Por quê? Porque são plataformas em comum. Em resumo, eu não entendo muito bem disso, mas eu vou explicar para vocês assim. Eles são concorrentes. Então, eles bloqueiam, às vezes não chega e-mail. O Hotmail, quando é Hotmail, vai tudo para o spam.
e você não vai receber. Então, eles atrapalham, sei lá com o que eles fazem, eles atrapalham todo o nosso andamento aqui. Quando eu falo aqui, é do Google Meet, do YouTube, tá? Das plataformas que são ligadas ao YouTube. Então, muda aqui, ó. Muda, ok? Quando você entra aqui como Hotmail, às vezes, aparece para mim desconhecido. Eles fazem um horror para a gente não deixar você entrar na sala, tá? Professor, eu estou aqui com o meu e-mail, meu nome é Joana, mas eu sou coordenadora. Então, está aqui, coordenadora escola. Não é para entrar com esse tipo de e-mail. Eu tenho que saber quem é que está entrando, tá? Professor, se eu mandar esse link aqui para o vizinho, ele vai acompanhar a aula ao vivo. Então, por isso mesmo, eu tenho que saber quem é que está entrando. Então, não dá para você mandar para o seu vizinho, tá? Não dá para mandar para o amiguinho, porque aqui só entra quem é aluno, ok? Neste primeiro momento, nesta aula que está aqui, nós estamos abrindo para todos, tá bom? Voltando aqui. Agora eu não posso fechar que eu estou falando. E agora, essa aqui, né? Bom, então, aula ao vivo, você já sabe entrar. Plataforma, você já sabe entrar. Material para imprimir, você já sabe como fazer, né? Recomendo aqui que você não imprima tudo, porque é muita coisa, tá? Para quem está com a apostila de específico está pronta. Quem comprou até hoje, final do dia, deve receber a sua apostila. Professor, como que eu compro a apostila? Nos grupos, lá no grupo do WhatsApp, está... Deixa eu ver se eu acho que eu fiz o WhatsApp. No grupo do WhatsApp está o link para você acessar o pedido. Deixa eu... É aqui, ó, o formulário. Eu vou entrar aqui para vocês. Então, você vai entrar no seu e-mail. Espera aí que eu parei de projetar, né? Voltando aqui. Eu já vou abrir a palavra, tá? Primeiro eu vou só responder aqui a colega que quer saber como fazer o pedido, tá? Então, você vai pegar aquele link do Google Forms, né? Só um instantinho. Lembrando que o Google... Então, você vê, o Google Forms a gente vai usar, então o nosso simulado vai ser através do Google Forms, então você precisa, de preferência, ter o Gmail, tá? Professor, eu não tenho. Cria, né? Cria um, porque primeiro que você tem o Google Drive lá, muitas informações legais. Ó, aqui, vamos lá visualizar. Você vai... Uma apostila, ela é R$ 25, duas apostilas, consequentemente, 50, né? E 3 apostilas, ou seja, as apostilas completas, R$ 60. Como eu disse, recomendo super você comprar as específicas. Claro que se você puder comprar de português e matemática, seria muito bom também. Aí, aqui, os links de pagamento no cartão, a chave Pix está aqui no e-mail. Você vai precisar enviar isso aqui para mim, ó. Fica muito bonito se você enviar o comprovante já direto aqui, que aí eu vou olhar o pagamento, comprovante, vai ser muito bom. Que dados que você vai ter aqui, ó? Lembrando, que é uma questão até judicial e criminal, quem reproduzir isso e a gente descobrir que reproduziu, pode receber aí um processinho aí bem bonitinho. Cuidado, então, por favor, direitos autorais. Então, você vai colocar aqui que declara que sim, né? Declara que sim, que você está sabendo disso. Nome, CPF, e-mail e WhatsApp. Isso é muito importante, esses dados, porque a gente vai precisar colocar esses dados na apostila, ok? Aí você vai colocar aqui, eu quero uma, quero duas, eu quero só essa e essa, quero essa e essa, quero tudo, tá? Ou você responde, tá, as três,
que eu vou saber que você vai querer tudo, ou você responde tudo aqui, que é mais fácil ainda, tá? E aí envia aqui o documento e anexo. Tenho dificuldade, não consegui, aí você manda no privado, no WhatsApp, tá bom? Então, é isso. Aqui é uma encomenda. Desta encomenda, eu vou lá e mando para você no e-mail, tá? Professor, mas por que não é outro jeito? Porque eu não consegui fazer de outra maneira, tá? E aí, aqui, a gente vai lá e manda esse material para você. Durante o dia, às vezes, a gente não consegue te atender. Eu trabalho em outros lugares, tal, a gente não consegue te atender. À noite que nós estamos aqui bombando. Então, deu 7 horas da noite, 8 horas da noite, a gente está aqui, na aula e nas atividades de respostas, tal. Nós temos uma equipe, essa equipe tenta responder você, mas às vezes não é possível. Então, tenha um pouquinho de paciência com relação a isso. Bom, eu acho que eu falei tudo o que a gente tinha de programado aqui. Então, nós vamos ter aulas programadas, organizadas até o final o início, né, desculpa, de maio, e aí, uma semana antes, a gente dá uma parada para você respirar, contar até 10, rever todo o conteúdo, mas você vai criar, é você que vai criar uma planilha, um jeito de estudar, tá? Ah, eu não expliquei a aceleração dos vídeos. Deixa eu explicar a aceleração dos vídeos, ó. Você vai acelerar o vídeo, eu não estou projetando, né? De novo. Estou falando aqui, não estou projetando. Achando que estava mostrando. Olha lá, eu vou mostrar para vocês aqui como acelera o vídeo. Porque às vezes você está lá, o professor fala muito devagar, eu vou acelerar um pouco, enfim. Dá para acelerar sim, tá? Ó, vou entrar aqui para vocês verem. Você vai acessar a aula, vamos acessar aqui, usar o mesmo tema que a gente tinha falado antes, deixa eu ver. Crase. Estou usando o exemplo de crase, vamos manter aqui. Ó, eu quero acelerar esse vídeo, o professor está falando devagar demais, estou com pressa, estou no ônibus. Ó, tá vendo aqui o volume você vai aumentar e diminuir, né? Tá certo? Aqui você vai, ó, normal, velocidade normal, 1,25, dá para ir até 2 a velocidade, tá bom? Então, você vai alterar aqui e você vai acelerar o vídeo, porque, de repente, você está aí com um tempo mais escasso. Eu quero rever, você pode rever, ver. Professor, mas aqui está aparecendo como concluído a minha aula. Minha aula está concluída, ó. Deixa eu ver aqui um exemplo. Ó, minha aula está como concluída. Você pode abrir e voltar novamente aqui, tá? Você que coloca a opção de concluído. Muito bem. Então, foi isso, gente. Vou parar aqui. Vou dar abertura para vocês falarem, tá bom? Fiquem à vontade. Dúvida, trauma, angústia. Bom, eu convido você que não está no curso. Gente, é R$ 150. R$ 50 por mês. Dá para você se esforçar e pagar isso. Professor, não consigo. Compra pelo menos um módulo. Qual é o pelo menos? O de específicos, né? Pelo menos de específicos. Aí você compra lá R$ 50, ainda divide em 3 vezes R$ 50 no Pix, tá? A planilha, ela está no e-mail que eu te mandei. Mas essa planilha também, ela vai ficar, eu vou colocar nos grupos, tá? Por quê? Deixa eu ver, mostrar aqui para vocês. Ela está ela tem aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês, ela tem a gente chama de planilha, né? As abas lá embaixo, né? Deixa eu mostrar aqui. Eu posso até separar se vocês acharem que é viável, mas, ó, tá assim, ó. E eu vou deixar ela, talvez eu mande em Excel, para que vocês editem, né? Como vocês quiserem aí. Porque ela tá como leitura, é somente de leitura, então vocês não vão conseguir mexer. Então, eu vou mandar para vocês em Excel, tá? Que aí vocês vão conseguir mexer.
Eu não posso mandar aqui editável para todo mundo, porque um vai mexer, o outro vai mexer, e aí vai gerar uma confusão total aqui. Então, eu vou gerar um arquivo em doc, e aí você vai salvar aí como você... Doc não, no caso XL em Excel, né? E aí você vai alterar como você quiser. Tá vendo aqui, ó? Aqui embaixo tem assim, ó, a agenda de estudos é uma planilha. Aqui é outra. Aqui eu coloquei os temas, propostas de estudos, enfim. Esse material aqui eu vou mandar em Excel para que vocês possam editar. Ah, eu não quero isso aqui, eu vou alterar aqui, vou pegar outro assunto, como vocês quiserem, tá bom? Deixa eu ver se foi isso que você me perguntou, que eu li tão rápido que eu não fiz uma leitura dinâmica, eu não sei nem o que foi. Como faz para ter acesso à planilha dos dias de aula? É isso. Já está no teu e-mail, tá, a planilha, mas lá ela não está editável, né? Eu vou editar aqui a minha proposta, mas eu vou mandar para vocês também uma planilha para você editar do jeito que você quiser, tá bom? Então, eu vou mandar e aberta no grupo em geral, tá? Entendeu como que compra, Carolina, apostila? Tudo certo? Muito bem. Então é isso, gente. Alguém tem alguma pergunta mais? Então eu vou pedir desculpas aí, mas talvez a gente atrase um pouquinho a apostila D ou de matemática e de português. Eu estou ainda tentando fazer a diagramação. Porque nisso eu também sou um pouco chatinho. O professor me mandou, mas eu não queria mandar do jeito que está, não. Eu quero mandar, quero diagramar, colocar um desenho, colocar a figura, umas coisas para ficar mais bonito, tá? Pronto? Então, agradecemos então a sua presença. Vou parar de gravar e quem quiser perguntar pós-gravação, fiquem à vontade. Então, este vídeo aqui estará até amanhã na plataforma. E aí vai estar lá assim, escrito, organização, planejamento, nos três módulos. Vai ser igual. Você entendeu por que vai ser igual? Porque tem pessoas que compram só matemática, só português e só específico. Então, essa aula aqui vamos estar nos três módulos. Até nisso, nós estamos aqui diferenciados. O preço, a escolha de módulos, os cursos aí não escolhem módulos, tem que comprar o pacotão, né? Então, a gente não, aqui é conforme o seu bolso, conforme o seu tempo também, tá bom? A Conhecer Concursos agradece, muito obrigado e bons estudos. Vamos lá, 83 dias de estudos. Dá tempo sim, vai dar tempo, mas lembra de tudo aquilo que eu falei, desde da questão de que você não pode mentir para você mesmo, tá bom? Parei aqui, gravou, ok.